Estamos de volta. Hoje recebemos o advogado, ex-procurador-geral do Estado do Paraná, Joel Coimbra, com a gente. Doutor Joel, bom dia. Bom dia, Ronaldo. É um prazer estar novamente aqui com você. Bom, nós tivemos no final da semana passada toda a movimentação em torno da indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, no lugar, na vaga de Teori Zavascki. A indicação dele foi um tanto controversa. Alexandre de Moraes é um bom nome, doutor Joel? Olha, até que interessante que naquela ocasião nós especulamos assim com a possibilidade da escolha de alguém do Superior Tribunal de Justiça, que seria uma forma de escapar dessas controvérsias, né? Ou então escolher aquelas pessoas que estavam na mídia sendo indicadas por setores aí representativos de entidades de classe, que seria uma forma do presidente ficar por cima, né, com a opinião pública. Mas ele resolveu optar pelo nome de Alexandre Moraes, que é o seu ministro da Justiça, e, do meu ponto de vista, ele fez uma escolha acertada. É um bom nome. É um excelente nome. Alexandre de Moraes, assim, para muita gente, pelo menos para nós aqui no estado do Paraná, na nossa região, é um nome que até então era um tanto desconhecido, né? Nós ouvíamos falar dele enquanto secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né? Pelo menos para quem não é do meio jurídico, não era um nome, digamos, referenciado. Mas me parece que ele tem uma trajetória, inclusive, como acadêmico, uma trajetória de pesquisa científica e de escritor, inclusive, nessa área, interessante, não? Exato, você disse muito bem, porque o ministro Fachin também é uma pessoa que ele era conhecido no meio jurídico, conhecidíssimo, por sinal, brilhante, né? Um acadêmico extraordinário. E o Alexandre de Moraes também, inclusive, veja, ele é formado pela USP, doutor em Direito, livre docente, foi promotor de justiça, passou em primeiro lugar no concurso para promotor de justiça e exerceu também vários cargos importantes, além do magistério, porque foi secretário municipal de São Paulo, foi secretário de Estado de São Paulo, antes de ser ministro da Justiça. E tem obras extraordinárias, por exemplo, ele tem um comentário sobre direito constitucional que já está na 32ª edição. Tem um outro comentário, uma anotação, que é um comentário sucinto, espécie de uma glosa à Constituição, que até onde eu acompanhei está na 9ª edição, e além de outros escritos que ele possui, e além de lecionar na USP, no Mackenzie, conferências, ter sido, por exemplo, ele foi membro do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de fiscalização do Poder Judiciário. Então ele tem assim um currículo admirável, e penso que, unindo a formação acadêmica com a sua formação jurídica e a experiência profissional, ele foi uma escolha extraordinária. Doutor Joel, quando a gente olha, às vezes, para os indicados que vão, né, para o Supremo Tribunal Federal, os nomes que são indicados pelo presidente, com muita frequência busca-se, às vezes, alguns elementos que aquele nome tenha uma certa simpatia. Então, digamos, olha, ele tem uma certa ligação com os temas mais sociais, ele discute mais a questão penal, né? No caso de Alexandre de Moraes, a gente consegue identificar, quem sabe, as linhas de defesa dele, o perfil dele, do que ele pode representar, inclusive? Sim. O Alexandre de Moraes, ele tem uma linha de defesa da Constituição. Ele é um constitucionalista, o que é muito bom, porque nós temos visto aí que a Constituição está sendo rasgada todo dia. E digo, todo dia, inclusive, os nossos magistrados rasgam a Constituição nas suas decisões, a pretexto de adotar soluções práticas, utilitaristas. E nesse ponto, inclusive, eu quero ressaltar a postura do presidente Temer com a escolha do Alexandre de Moraes, porque o presidente Temer, do meu ponto de vista, ele agiu como chefe de Estado. Porque ele estava, nessa escolha, diante de duas possibilidades. Ou seguir um caminho que o colocasse bem com a opinião pública, ou seguir um caminho que o colocasse diante de uma medida acertada. Ele preferiu acertar. Então, esse é o papel de um estadista,
Porque hoje em dia, o que nós estamos vendo, que o nosso setor público, há uma pobreza dos nossos administradores públicos, de modo geral, porque todo mundo quer agradar a opinião pública. E, muitas vezes, isso não é a melhor solução. E eu reputo, inclusive, que essa tendência é a responsável por essas crises que nós estamos vivendo. Então, é juiz querendo decidir para agradar a opinião pública, é chefe de executivo, prefeito, governador, presidente, querendo decidir de acordo com a opinião pública, é parlamentar querendo apresentar projeto de lei de acordo com a opinião pública, sem esquecer, sem lembrar a realidade. E nós precisamos preservar a nossa Constituição. E a nossa esperança, ou pelo menos a nossa esperança, ou pelo menos a minha esperança, é que o Alexandre Moraes chegue e seja no Supremo Tribunal Federal, já que nós não vemos ali constitucionalistas puros, que o Alexandre de Moraes chegue ali para ser a voz da nossa Constituição. Bom, ele vai inclusive ser uma espécie de revisor das decisões do ministro Fachin, que ficou com a relatoria da Lava Jato. Isso pode trazer ali algum dano, algum problema, talvez algum prejuízo para o andamento da Lava Jato, já que Alexandre de Moraes tem ali uma ligação muito próxima com o presidente Michel Temer e o próprio governo tem alguns de seus membros envolvidos na Lava Jato? Olha, eu penso primeiro que a questão do revisor, qual que é o papel dele? O revisor, ele analisa o projeto de voto proferido pelo relator, que irá levar esse voto para o julgamento do plenário. Então, na verdade, eles são um voto. O Alexandre de Moraes é um voto como revisor e o relator é um voto. Então, o relator profere o voto e ele analisa o processo, verifica, vê as sugestões que deve apresentar, cabe ao relator aceitar ou não as suas sugestões e ele também pede a data de julgamento. E isso é levado para o plenário. Então, é uma forma de auxiliar, de aprimorar, de agilizar o julgamento. Mas nem o relator, nem o revisor, eles têm a influência de dizer, ora, isso vai ser desse jeito ou vai ser daquele jeito. Ao contrário, eu digo assim, é muito mais fácil. Um juiz de primeiro grau, ele tem muita mais possibilidade de conduzir um julgamento, porque ele é sozinho, do que um juiz de segunda instância. E o Supremo, como instância especial, ele ali, então, a fiscalização é muito maior. A matéria será discutida e será submetida aos demais componentes da Corte. Então, não existe nenhum risco sobre essa questão. A Lava Jato vai seguir o curso dela. E eu já disse aqui uma vez, e vou repetir, a Lava Jato é irreversível. E eu quero lembrar que a Lava Jato é um processo. A Lava Jato não é o Poder Judiciário. A Lava Jato, ela não é o universo dos problemas do Judiciário, é um deles. Por aí afora, nesse Brasil, nós temos vários processos similares da Lava Jato. Apenas em face dos personagens nela envolvidos, ela está monopolizando as atenções. Que eu digo que é uma coisa cíclica, porque daqui uns dias a Lava Jato passa e vem um outro problema. Doutor Joel, valeu pela conversa, pelos esclarecimentos, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui com você. Doutor Joel Coimbra conversou com a gente aqui no Ponto Com News.